Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu falar uma coisa. Hoje nós vamos estudar improbidade administrativa, um dos temas mais corriqueiros na prova do exame da ordem. Então, eu quero que você saiba que o tema de improbidade é pequeno, só que aqui também causa estrago igual o de bens públicos, né? Então, sobre improbidade administrativa, o que é a primeira informação que eu quero que você coloque no seu caderno? A primeira informação é: improbidade não é crime. Está errado falar crime de improbidade administrativa. Improbidade é um ato, tá? Considerado político ou civil. Tem natureza política, natureza civil. Não tem natureza penal, ok? Então, a improbidade administrativa é ato aqui que não tem natureza penal e sim natureza civil ou política, tá? Então, natureza civil e política. E aí é o seguinte, o que é improbidade? Primeiro, quem pode praticar um ato de improbidade? Qualquer servidor público, tá? Servidor público em sentido amplo mesmo, que eu estou te falando, tá? Aqui engloba até o empregado público. Pode cometer ato de improbidade. Até estagiário pode cometer ato de improbidade, certo? Então, até mesmo um particular pode cometer ato de improbidade. Nossa, professor, um particular sozinho pode cometer ato de improbidade? Não. Particular sozinho não comete ato de improbidade. Para cometer um ato de improbidade, tem que agir, se for um particular, em conluio com o agente público. Tem que se beneficiar daquele ato, né? Tem que induzir aquele ato ou concorrer para aquele ato. Nós tivemos uma questão da FGV que falava que duas pessoas não eram agentes públicas, tá? Então, não eram agentes públicos. E aí, eles fraudaram um concurso público, perguntaram se eles responderiam por improbidade. Não, eles respondem por outra coisa, mas improbidade não. Porque para ser ato de improbidade administrativa, tem que agir em conluio com um agente público. Seria uma informação muito importante para a sua prova. Outra coisa que a gente não pode se esquecer é que pessoa jurídica também pratica ato de improbidade, quando ela se beneficia, tá? Então, beneficiou de um ato, pessoa jurídica também pratica ato de improbidade, é um julgado recente que nós temos, mesmo que os sócios não figurem como réus da ação. Perfeito? Qual que é o problema da improbidade administrativa? Não só para quem faz OAB, para quem estuda para concurso, é o problema em relação aos verbos. Porque chega na prova e fala o seguinte: eu quero que você diga se isso é caso de enriquecimento ilícito, se isso é caso de prejuízo ao erário, se isso é caso de lesão aos princípios ou de aplicação indevida de tributos, tá? Financeiros aqui, tá? Ou aplicação indevida de tributos e etc. Eu pergunto para vocês aqui agora, e aí, como eu vou saber se é caso de enriquecimento ilícito? Como eu vou saber se é caso de prejuízo ao erário ou de lesão aos princípios, prejuízo aos princípios? Vamos tomar cuidado com isso para a prova. Eu tenho uma dica essencial para você que está fazendo o exame da ordem. É o seguinte, nós temos aqui o enriquecimento ilícito, previsto no artigo 9º. Abra aí para você dar uma olhada, tanto que é grande. Não dá para ficar memorizando um por um, né? Isso não é nem lógico. Então, nós temos o artigo de número 9º, ok? O artigo 10, que fala do prejuízo ao erário ou lesão ao erário. Artigo 10. E nós temos o artigo 11, aqui, tá? Da lesão aos princípios. Artigo 11, lesão aos princípios. Nós temos também o 10A, que fala da concessão indevida de benefício financeiro ou tributário.
ok? Mas aqui, esses três são os principais por terem vários incisos, porque se cair na sua prova, tá? Concessão indevida de benefício financeiro ou tributário, você não vai ter problema aqui, certinho? Então, enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e lesão aos princípios. A primeira coisa que eu quero que você saiba: enriquecimento ilícito só admite dolo. Lesão aos princípios também só admite dolo. Já prejuízo ao erário, tanto dolo como culpa. Então, o prejuízo ao erário é o único aqui que admite a conduta culposa, ok? Professor, e aquele lá da concessão indevida de benefício financeiro ou tributário, do 10A, tá? Então, eu vou colocar o 10A aqui, também só admite dolo. Ok? Seria a primeira coisa que eu queria que vocês soubessem. Outra coisa importante: como eu vou saber se é caso de enriquecimento ilícito, se é de prejuízo ao erário ou se é de lesão aos princípios? Em relação ao 10A é muito fácil, porque aqui é quando for indevido o benefício financeiro, tá? Ou tributário, concedeu de forma indevida. Então, a gente não erra isso em prova, vamos memorizar esses três aqui. Como que eu faço? Gente, caiu em prova assim, ó. João utilizou, tá, uma máquina de xerox na administração, certo? Para poder imprimir materiais dele, escolares, ou sei lá, para imprimir materiais da faculdade. Perguntaram se era enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou lesão aos princípios. A maioria fala que é prejuízo ao erário, que é dano ao erário. Só que a resposta era enriquecimento ilícito. Como assim, professora? Se a gente pensar, a gente erra. Por isso que eu vou passar um macete para você, tá? Então, o que eu quero que você saiba? Que quando o Joãozinho, ele utiliza a máquina de xerox lá da administração, imprime tudo dentro da administração, ele deixa de gastar para tomar a cervejinha dele, né? Ele deixa de gastar para tirar as xerox lá, e aí ele acaba se enriquecendo ilicitamente. Aí você fica de cara, mas é isso que acontece. Como eu vou saber se é caso de enriquecimento ilícito, de prejuízo ao erário ou de lesão aos princípios? Gente, no caso de enriquecimento ilícito, você vai colocar assim, ó, o macete: A, I, U. Receber, perceber. E eu quero que você olhe agora no seu vadimeco. Você vai ver o artigo 9º, realmente tem todos os verbos, começam ou com receber, ou com perceber, ou com o que eu vou falar agora, a, I, u, tá? O que é esse negócio de a, I, u? Eu já tinha feito esse macete, e depois existe uma música bem parecida, né? Que aí agora você não vai esquecer nunca mais. Tem uma música da Ludmilla que fala din, 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 não é enriquecimento, é porque eu que faço a parte da música assim, né? Din, 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 alguma coisa assim a música. Agora, com a minha versão, ficou assim. No começo da música, se você puder pausar aí, coloca no YouTube, coloca a música da Ludmilla, din, din, tá? Que você vai ver como é que é o ritmo da música. Como é que eu fiz? No começo, ela canta assim, a, I, u, a, I, u, de forma bem rápida. Aí eu falei, meu Deus, ela tá cantando a, I, u, então está falando aqui dos casos de enriquecimento ilícito, e eu fiz a musiquinha, tá? Fica assim: aceitar, adquirir, incorporar e utilizar. Din, 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 também pode usar de mim. Din, 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 enriquecimento sim. Percebeu que tá com ciúme, recebe logo e assume, tá? É um jeito fácil de você memorizar os casos de enriquecimento ilícito. É só olhar o verbo. Então, há de aceitar, há de adquirir, e de incorporar, o de usar e o de utilizar. Ok? Então, aceitar, adquirir, incorporar, usar e utilizar, perceber, receber. Toda vez que aparecer com esses verbos aqui, pessoal, tá? Eu vou falar para vocês, é caso de enriquecimento ilícito. Perfeito? Vai ser um caso de enriquecimento ilícito. Agora, lesão aos princípios. Você vai colocar DF, Distrito Federal, RN, tá? DT,
e PR. Paraná, Rio Grande do Norte, DF e DT. O que é DT, professora? Não sei, disse tudo, tá? Não sei. D, de deixar. F, de frustrar concurso público. Toma cuidado, coloca um asterisco. R, lembrar do meu irmão, que eu adoro ele, retardar. N, de negar. P, de praticar. R, de revelar. D, de descumprir. E T, de transferir. Ok? Então, toda vez que começar com esses verbos aqui, deixar, frustrar concurso público, retardar, negar, praticar, revelar, descumprir, transferir, são os casos aqui de lesões aos princípios, que atentam contra os princípios. Ok? Então, pessoal, o que eu quero que você saiba? Eu quero que você memorize o caso de enriquecimento ilícito e memorize os casos de lesão aos princípios. O que não for enriquecimento nem lesão é prejuízo ao erário. Tá? Então, apareceu na prova, João doou, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Doar não é enriquecimento nem lesão aos princípios. Então, pelo resto, prejuízo ao erário. Certo? Cuidado com isso daí. Aí é o seguinte, só que a gente tem uma palavra, um verbo, que vai coincidir tanto no prejuízo ao erário quanto a lesão ao princípio. E aí a banca cobra logo esse verbo. Preste atenção. Lá no prejuízo ao erário também tem o frustrar, tá? No prejuízo ao erário também nós temos frustrar. Então, um dos incisos do prejuízo ao erário é frustrar. O mesmo da lesão aos princípios. O mesmo da lesão aos princípios, nós temos aqui o frustrar. Ocorre que lá no frustrar, no prejuízo ao erário, tá? É frustrar licitação. Então, frustrar licitação é prejuízo ao erário, lesão ao erário, tá? Já frustrar concurso público é lesão aos princípios. Seria a única palavrinha, o único verbo que eu queria que vocês ficassem atentos para não errarem em prova. Perfeito? Conseguiu memorizar? Ótimo. Agora, eu tenho que te falar uma coisa. Existe o artigo 12. Para cada uma aqui dessas modalidades, enriquecimento ilícito, lesão aos princípios, concessão de benefícios financeiros, tá? Indevidos, né? Nós temos as respectivas penalidades. Então, é o seguinte, nós vamos fazer um quadrinho aqui agora. Coloquei enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, e lesão aos princípios. Ok? Leia o artigo 12 para ver o desespero que dá. Mas fique tranquilo que a gente vai acertar isso daqui. Você vai colocar suspensão dos direitos políticos. Não é perder os direitos políticos, é suspensão, tá? Suspensão dos direitos políticos. Você vai colocar multa. E você vai colocar proibição de contratar com a administração. Ok? Beleza. Eu tenho que saber o que acontece. Se a pessoa lesiona os princípios, quanto tempo que fica suspenso os direitos, tá? Prejuízo ao erário, quanto tempo que fica suspensos os direitos, tá? Enriquecimento ilícito, quanto tempo fica suspenso os direitos? Vamos lá. Como que a gente vai fazer? É o seguinte, você vai memorizar só o 3 a 5. 3 a 5 anos. Aí, o que você vai fazer? Puxa o 5. 3 mais 5, 8. Puxo 8. 5 mais 5, 10. Professora, odiei esse macete. Então,
memoriza do jeito que você quiser, tá? Eu acho que ajuda um pouco, né? Que eu consigo saber aqui, lesão aos princípios, 3 a 5 anos, tá? Prejuízo ao erário, lesão ao erário, 5 a 8 anos e enriquecimento ilícito, 8 a 10 anos. Na hora que você for fazer esse quadrinho, você já faz uma bolinha no 10, no 5 e no 3. E você vai colocar aqui, proibição de contratar com a administração por 10 anos, tá? Por 5 anos e por 3 anos. Perfeito? E a multa? Você vai colocar 3, 2, 1. Só que em vez de 1, você vai colocar 100. Ok? Então, a multa, 3 vezes aquilo que se enriqueceu ilicitamente, 2 vezes o valor do dano e 100 vezes o valor da remuneração, ok? Não se esqueça disso. E, professora, é o seguinte, em relação à concessão indevida de benefício financeiro, que é o 10A, o 10A aqui. O 10A, pessoal, tome cuidado, por quê? Porque vai ser de 5 a 8 anos também, igual acontece aqui no prejuízo ao erário, ok? Aqui, nós não temos em relação à proibição de contratar, não fala nada, e em relação à multa, vai ser 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário. Perfeito? Mas isso aqui é um casinho à parte. Eu queria que vocês memorizassem principalmente este primeiro quadrinho aqui, tá bom? Gente, então, o que eu acho de interessante em relação à improbidade administrativa? Justamente esse quadro, os casos de improbidade administrativa, né, a suspensão dos direitos políticos, a multa, a proibição de contratar e também a prescrição. Em quanto tempo aqui que prescreve, tá? Quanto tempo que a administração tem para entrar com uma ação de improbidade? Pessoal, a prescrição, nós temos aqui 5 anos. O prazo de prescrição, 5 anos, ok? Seja para mandato eletivo, cargo em comissão, mandato eletivo, cargo em comissão, tá? Seja aqui para servidores públicos ou empregados públicos. Professor, então por que você fez essa distinção? Porque aquele cara, tá, que tem um mandato ou um cargo em comissão, nós temos aqui tempo determinado, né? Já o servidor público, o empregado público, não tem tempo determinado, eles trabalham por tempo indeterminado. Aquele que ocupa, tá? Aquele que tem um mandato ou aqui um cargo em comissão, vai contar a partir do término do mandato. Professores, se for um caso do prefeito e existir a reeleição, vai contar a partir ali, tá? Do segundo. Ok? Do final da reeleição, teve a reeleição, terminou o mandato total, começa a contar a partir daí, ok? Então, pessoal, se for no caso de mandato, é do término aqui, tá? Conta a partir do término. E se for no caso de serviços públicos ou no caso de empregados públicos, servidores ou empregados públicos, do conhecimento do fato. Enquanto aqui é do término do mandato, ou para aqueles, por exemplo, prefeito, governadores, tá? Servidores públicos e empregados públicos, vai ser do conhecimento do fato. Agora tem uma coisa interessante, um julgado recente. Ressarcimento. Ressarcimento, pessoal, é imprescritível. Tá? Então, até 2018 era assim, ressarcimento imprescritível, pronto e acabou. Hoje as coisas mudaram. Se for situação relacionada a ressarcimento, ação de ressarcimento, se for conduta dolosa, é imprescritível, tá? Então, se um particular, aqui um agente público, tiver que ressarcir a administração pública, na prova vai falar ressarcimento, tá? Se for uma conduta dolosa, é imprescritível.
Se for culpa, conduta culposa, prescreve agora no prazo de 5 anos. Isso aqui é uma novidade que nós temos, ok? Pessoal, terminamos aqui, improbidade administrativa. Fiquem com Deus e até mais.